Boa noite. Já que eu estou gravando esse vídeo 8 horas da noite de um dia chuvoso, para falar sobre terapia, sobre um assunto que está com um bom tempo que eu quero falar. Alguns assuntos eu reluto bastante para tratar, para trazer, porque são muito delicados e, obviamente, a gente corre um grande risco de estar falando besteira, não tem para onde correr, não tem, sabe? Principalmente um tema como esse, né, onde eu estou me pondo a falar sobre um assunto que existem profissionais super gabaritados para falar sobre ele, mas por isso mesmo eu não vou falar sobre aspectos técnicos, eu quero falar sobre vida, quero falar sobre terapia num aspecto mais geral, de como eu entendi que eu precisava ir à terapia, do porquê muitas vezes nós precisamos de terapia, sabe? De tudo isso, o processo imenso e gigantesco para a gente chegar e simplesmente falar, não, realmente eu acho que existem pontos a serem considerados, existe um passado que não foi processado, existe um futuro que eu ainda não entendo como é que vai ser. Então, eu preciso de alguma condução, eu preciso parar para refletir sobre essas coisas. No meu caso, eu já parei muito para refletir sobre absolutamente tantas coisas que passam na minha cabeça, mas e aí, entendeu? E aí? Foi aí mais ou menos neste momento que eu falei, cara, não tem condições, eu acho que realmente uma ajuda profissional, ela vai ser muito interessante para me ajudar nesse processo, para me ajudar nessa caminhada, a entender todas essas questões, porque é fato, todo mundo, absolutamente todos nós temos questões para resolver, absolutamente todos nós. E se você não tem, parabéns, sei lá como é que foi a tua vida, mas se você está de boa, fala assim, não preciso de terapia, tudo aqui está controlado, show de bola, perfeito, cara, agradece, agradece, real oficial, mas nem todos nós temos tantas certezas sobre algumas coisas que passaram, ou que nós passamos, por exemplo, e foi mais ou menos nesse momento que eu olhei e falei assim, cara, realmente não vai dar, vamos para a terapia. É porque eu acredito muito que esse primeiro contato, esse primeiro momento, ele é difícil. Eu acho principalmente quando você foi criado numa perspectiva onde você entende fraqueza de forma diferente. Então, quando você para refletir e falar assim, caramba, eu acho que seria bom eu ter uma ajuda profissional, eu acho que seria interessante que alguém gabaritado me ouvisse para a gente poder tentar entender juntos o que foi tudo isso aqui, o que foi tudo isso aqui. Eu costumo muito falar sobre isso, sobre essa bagagem, sobre esse passado, sobre tudo. No meu caso, é exatamente isso. É um passado onde você, às vezes, não conseguiu compreender muita coisa que passou por ele. As coisas, elas vão criando bolas de neve, se você não for atrás da devida forma, de você poder, por exemplo, não, deixa eu parar para entender isso aqui de fato, deixa eu dar 2 passos atrás para eu olhar para isso daqui de novo e saber de onde é que vem esse negócio, de onde é que vem essa raiz, do porquê que isso daqui, o porquê que eu ajo assim, sabe? Quando eu comecei a terapia, eu comecei a entender um pouco mais que muito disso tudo vem de algum lugar, né? Vem de algum lugar. Basicamente, nada nasce do nada. Então, ir atrás desses porquês, ir atrás dessa compreensão, foi o que meio que, de fato, me fez ter a ideia de que, não, realmente eu acho que é um bom momento, é interessante. E aquilo, eu acho que a gente também tem uma percepção muito errada, muitas vezes, sobre esse processo, sobre buscar um psicólogo, por exemplo, porque exatamente o que eu falei há pouco, nessa questão da fraqueza, a gente muitas vezes não está pronto para se abrir, por mais que nós devêssemos sempre estar, talvez, ou não devesse ser tão difícil assim falar sobre aquilo que te aflige, por exemplo, mas eu acredito que muitas vezes em uma sociedade que ela não valoriza a vulnerabilidade, isso se torna infinitamente mais difícil, infinitamente mais difícil. Hoje eu estou realmente bem mais contente. Muitas vezes chegam mais dúvidas ainda e eu fico tipo, caramba, cara, o que eu vim fazer aqui? E isso foi uma sacada massa demais, porque eu fiquei tipo, no começo eu ficava naquela minha terapia online, então assim, pode parecer um pouco mais estranho no começo, porque não bastando ser um momento de terapia, é online, então assim, para mim no começo teve outra carga, porque
Pô, a pessoa tá longe, né? Você tá falando com ela na tela de um computador. Mas, igualmente, isso me ajudou nesse processo porque eu me senti um pouco mais tranquilo. Eu acho que se eu estivesse na frente do psicólogo e tudo, eu não sei se fluiria da mesma forma, ou se fluiria, inclusive, diferente. Mas, para mim, foi bacana, tá sendo incrível essa experiência de ter essa sessão pelo computador mesmo, sabe? É mais prático, é mais fácil. E em alguns momentos eu fiquei tipo, caramba. Até o momento onde você vai entender que aquilo não é definitivo, que aquilo não é para amanhã, que aquilo não é instantâneo, sabe? Porque parece um investimento a longuíssimo prazo. Entende? E eu fiquei muito naquela, tipo assim, cara, isso aqui vai demorar muito tempo, velho. Na minha cabeça, né? Isso aqui vai demorar muito tempo, não tem condições. É muito abacaxi para resolver e vai demorar demais. Aí eu, vai demorar demais, e eu, cara, e aí? Né? Porque assim, aquele começo, ele é um pouco, tipo, o psicólogo vai te conhecer, óbvio, a pessoa não sabe quem tu é, ela não sabe quem tu é, ela vai precisar entender a conjuntura da questão o máximo possível, então, tipo, tudo que eu falo, que eu falei, que eu vou falar, serve de elemento para ele entender a minha situação. E eu fiquei muito assim no começo, porque eu falei, rapaz, como é que vai ser isso aqui? Eu falo o quê? Não falo? Esperar alguma coisa, sabe? E é muito interessante porque, assim, acho que são 2 meses, mais ou menos, e ele já, tipo, já me deu visões muito distintas do que eu tinha. E, sério, tá sendo mais maluco ainda, porque eu tô olhando assim, eu falo, cara, incrível como todo mundo tem sua bagagem, né? Todo mundo assim, tem uma percepção de vida, todo mundo passou por situações que são unicamente suas. Aí, se você soube processar ou não, isso é muito seu, isso é muito delicado, isso depende de milhões de fatores, sabe? Familiares, fatores de espaço, de tempo, de não sei o quê, de tanta coisa, para entender se você conseguiria ou não lidar com essa situação. E em vários momentos, assim, eu já tive insights, né, que foi, eu acho que o maior insight até agora foi esse insight. Na minha cabeça, eu ia chegar na terapia e as coisas elas iam se encaminhar, ia chegar aqui. Não, foi isso, foi aquilo, e beleza, valeu. Massa, era isso aí. E não, isso é o de menos, basicamente, tipo, porque isso eu já sabia. No meu caso, como eu sou uma pessoa que eu penso indefinidamente sobre absolutamente tudo, o tempo todo, e destruição imensa. Eu já tinha chegado a infinitas conclusões. E foi uma das coisas que ele me disse. Ele falou assim, já chegou a muita conclusão. E aí, resolveu alguma coisa? Não, então pronto. Entendeu? Então, tipo, vamos buscar outras formas de você modificar a forma como você está olhando essa situação. Por exemplo, isso que eu tenho achado mais interessante, porque o processo terapêutico está sendo extremamente expansivo, assim, é uma coisa, eu não, assim, não vou mentir, eu não botava muita fé, mas não porque não funciona, eu digo assim, porque, não sei, até você estar dentro, até você de fato estar ali e disposto a falar, e outro detalhe, disposição para falar, porque se você não tem, você não vai conseguir chegar em canto nenhum. Inclusive eu estava conversando com amigos, e aí a gente conversando, estava falando assim, cara, para mim, assim, a ideia maior é falar. Você tem que falar. Você tem que estar disposto a falar. Por isso que eu acho que a pessoa fica naquela, demorei muito tempo para fazer terapia, demorei muito tempo. Eu meio que hoje tenho uma percepção de que não se demora muito tempo. Você foi quando estava pronto. Porque não adiantaria de nada eu chegar lá aos 20 anos de idade e eu não querer falar nada. Ou eu achar que as coisas estavam resolvidas, ou que estava tudo muito certo, que estava tudo muito maravilhoso, tudo ok, e sendo que não estava. Então, assim, você tem que estar muito disposto para falar, muito aberto. Obviamente, não é fácil, não é simples você estar falando sobre a sua vida, sobre coisas que lhe tocam, que lhe machucam, para uma pessoa que você está vendo na tela de um computador. Tipo, para mim, um momento assim, um maluco não, assim, incrível,
foi um momento que eu chorei. Eu comecei a falar, a conversar sobre questões. Cara, eu comecei a chorar. E eu achei muito massa aquele momento, porque eu falei assim, simplesmente naquele momento eu falei assim, cara, chora, pode chorar, relaxa, fica tranquilo, sabe? Tipo, isso aqui é um espaço próprio para isso aqui é um momento onde tu pode se despir, é um momento onde tu pode ser vulnerável. Então, fica tranquilo, eu acho que esse é um lado incrível de ser um profissional, é por isso mesmo, porque tipo, não é o teu amigo que vai conversar contigo e vai resolver teus problemas, não é. É bacana, é interessante que você tenha pessoas que você confie, pessoas que você possa conversar, mas mais do que nunca, não é o teu amigo que vai resolver, e nem o psicólogo, mas não é o teu amigo ali naquela conversa que vai conseguir te guiar por algum canto que seja saudável, entende? Muitas vezes ele pode te ouvir e tudo bem, e perfeito, é incrível nós termos pessoas que nos ouçam, mas como ele não é um profissional da área, talvez ele não tenha a condução adequada naquele momento. Quantas vezes já foram 8 sessões, quantas vezes eu já falei coisas que eu olhei assim e falei, ele vai me julgar. Isso aqui, pronto. Ele vai desligar a tela. Porque assim, se fosse um amigo, por exemplo, uma pessoa que você conhece e tudo mais, é muito fácil você estabelecer julgamentos de valor em cima daquela questão, principalmente porque o teu amigo, a tua amiga te conhece. Mas o fato de o profissional estar deslocado da tua realidade e ele estar olhando as coisas por fora, sabe, e montando esse aparato, cara, isso deixa o processo infinitamente mais rico. É incrível ainda porque eu estou sentindo que melhora a cada sessão, sabe? Eu já gosto muito de conversar, então para mim não foi tão difícil esse processo, porque, uma pessoa que senta aqui e fala meia hora de um assunto, é putaria. Se eu chegasse assim, não, eu estou com dificuldade para falar, assim, né? Tipo, dificuldade de um ponto, tudo bem, porque é sempre muito, muito delicado você falar sobre você, sobre a sua vida, sobre... Cara, não adianta. Você não vai estar aqui num dia perfeito da vida, perfeito. Você está aqui, nossa, eu estou no ápice da minha vida, assim, eu acho que vou para terapia. Tipo, ninguém faz isso, quase ninguém. Deveria ser feito, sabe? Tipo, hoje eu olho para a terapia e falo assim, meu Deus, isso aqui era para estar em todo canto, em todos os lugares possíveis, tipo... Isso aqui é maravilhoso, sei lá, eu virei um testemunho de terapia, é muito bom. Mas assim, tipo, não adianta, eu esqueci o que eu estava falando, peraí. Então assim, eu acho que realmente é um processo que só melhora porque você vai sentindo confiança, você vai se sentindo mais aberto para falar, sabe? Você vai vendo que realmente algumas coisas fazem diferença quando você está disposto a mudar, quando você está disposto a entender aquela situação como um todo, sabe? E é muito bom, cara, muito bom. Tipo, sei lá, a sensação que eu estou sentindo ao fazer terapia hoje, ela é muito... Me passou uma segurança muito grande, sabe? Eu estar na frente de um profissional, poder falar sobre os meus assuntos, sobre aquilo... Cara... Todo mundo tem coisas, eu acho. Eu acho que todo mundo tem coisas internas e nunca falou para ninguém. Normal, cara. Tem muita coisa que tu tá pensando aí o tempo todo. Pô, se eu tenho 25 anos de idade, eu tenho 25 aí anos de pensamento. Eu tenho 25 anos aí de pensamento acontecendo, à torta e à direita. Então, muitas vezes eu não vou conseguir lidar com tudo isso, você, qualquer pessoa, sabe? É muito tempo pensando, são muitas coisas que passam pela nossa mente, principalmente, e eu, assim, como um servo da dúvida, como alguém que idolatra realmente sei lá, o não, idolatra questões. Para mim foi mais delicado ainda porque, tipo, eu sempre fui daquela linha e falar assim, não, tudo que está na minha cabeça é verdade. Tudo está na minha cabeça é verdade. Se eu pensei é porque é verdade. E hoje eu começo a perceber que não, tipo, nem tudo que está aqui é crível, nem tudo tu precisa dar tanta bola assim, mas tudo isso só porque hoje eu estou tendo uma visão diferente do que eu tinha anteriormente. Eu estou conversando com uma pessoa que está falando comigo, analisando as minhas questões junto comigo, sabe? E a gente está chegando em algum local, que eu não sei qual é. Realmente, é a primeira coisa que ele fala, olha, aqui não tem resposta, viu? Aqui não tem resposta. Tem hora que ele joga uma dúvida assim,
um questionamento, um puta questionamento, que eu fico tipo, mas sei não. Sabe, dá vontade de falar, só para não ficar calado. Porque ele fala assim, não, se eu não falar aqui, desmoralizou. E eu percebi que o melhor é não falar. Em alguns momentos, para mim, o melhor é não falar. Tipo, tá sempre cheio de certeza, tá sempre cheio de coisas para falar, não sei o quê, você sabe sempre o que dizer, agora tu não sabe. E não fala. Fica calado, pô. Pensa. Pega esse BO aí e leva para ti. Leva para casa, pensa aí, passa uma semana atrás pensando, sabe? E, cara, perfeito. Eu simplesmente estou amando. E já estou em 17, quase 18 minutos. E o vídeo de hoje foi isso realmente, sem roteiro, sem nada, como sempre, porque eu queria falar sobre esse processo, eu queria falar sobre esse momento que eu estou vivenciando, que está sendo absolutamente transformador, inovador. E hoje foi um pouquinho disso, falar sobre terapia. Eu falei que eu não ia falar sobre aspectos técnicos, porque eu realmente não sei. Eu queria falar aqui muito mais sobre o que eu estou sentindo, sobre como tem sido, sobre o porquê tem sido, sabe? Tentar ser essa fonte legal de informação, apesar de que aqui eu não tenha falado nada que tenha sido transformador, possivelmente, mas eu acho que quanto mais a gente fala sobre esses tipos de assunto, menos tabus eles se tornam, porque possivelmente em uma sociedade onde a vulnerabilidade ela é vista como fraqueza, eu acho que realmente a gente tem problema para falar sobre muitos assuntos. E eu acho que só para finalizar, de fato, eu acho que não tem o porquê a gente tentar ser forte o tempo todo. Para mim, acho que foi a melhor ideia possível até agora, dentro da terapia, foi perceber mais ou menos isso, que eu não precisava, que eu não sou forte, eu sou traumatizado. E quando eu falo traumatizado, eu não falo que eu sou doente, que eu estou maluco, não. Traumatizado porque passei por momentos e traumas que eles não foram processados adequadamente, permaneceram aqui e eles reverberam no tempo. Então, acredito muito nisso, sabe? Então, se você vê uma pessoa que você julga que ela é muito forte, talvez existam coisas por trás pelas quais ela esteja precisando suportar, mas que aquilo de fato não é força, aquilo ali é uma carapaça. E eu acho que a mensagem para terminar hoje, de fato, vai ser essa aqui. Somos mais vulneráveis do que gostaríamos, sim, mas também mais fortes do que pensamos. Sim, eu acho que somos mesmo, e só nos cabe aceitar isso e a gente tentar conviver com essas sequelas que são tão nossas, elas não vão sumir da melhor forma possível, A gente sentar com todas elas, assim como sentar com todos os nossos méritos e fazer um grande banquete com eles e saber que nós somos exatamente isso, tudo isso. Tudo que passou, tudo que está acontecendo e tudo que está vindo, mas a gente precisa estar preparado para o que vai vir, assim como eu acho que é interessante a gente já ter processado muito do que passou, para a gente de fato estar aqui no presente com o sentimento de presente mesmo. É isso, vou ficando por aqui. Se puder, faça terapia. Eu sei que muitas vezes é proibitivo, mas se for possível, faça. É para a vida, é para ser um ser humano melhor. Você vai entender que você vai ser. Por mais que demore, mas é porque o processo ele é muito valioso. Muito valioso. É isso. Vou ficando por aqui. Beijos, abraço. Sou Natália Júnior e até a próxima. Tchau.